Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de pronúncia e hoje vamos falar sobre os sons da letra X. É muito interessante porque em inglês nós chamamos X, em espanhol X, em português vai ser X. Podemos ver que na maioria das vezes em espanhol, ou quase todas as vezes, ou todas as vezes, a letra X vai ter esse som de KS, X, X, mas não em português. Vamos ver hoje. Leia atentamente o seguinte texto. Esse texto. Vou dar um momentinho para vocês lerem. E eu faço a seguinte pergunta. Como vocês acham que se pronuncia cada uma dessas palavras destacadas? Numa sexta, executivo, mexicano, auxiliou. Até difícil para mim falar porque eu já sei qual é a maneira correta. Taxista, caixa, próximo. É assim, será? Ou seria sexta, executivo, mexicano, auxiliou, taxista. Como seria? Eu vou ler uma vez para vocês. Numa sexta-feira à tarde, um executivo mexicano auxiliou um taxista a levar uma caixa para perto de uma lixeira. Nossa, nós temos 4 sons diferentes da letra X. Não apenas um como em outros idiomas, mas 4 sons diferentes. Então, como saber qual a forma correta de pronunciar a letra X para cada palavra? Como vimos, a letra X pode assumir 4 formas diferentes de ser pronunciada. Brasileiros e portugueses resolvem isso de maneiras diferentes. Então vale lembrar que em algumas palavras o Brasil pronuncia de uma forma, Portugal de outra. Mas estamos tratando aqui do português brasileiro. Vejamos alguns exemplos de como o português brasileiro resolve esse caso. Então aqui, por exemplo, tem algumas palavras que a letra X tem som de CH, sh, mexer, México, xixi, deixar, apaixonado, peixe. Algumas palavras que a letra X tem som de KS, léxico, táxi, fixo, fluxo, reflexo, oxigênio, assim como no espanhol, é verdade? Algumas palavras que a letra X tem som de Z, exato, exemplo, êxito, êxodo, exagerar, exuberante. E algumas palavras que a letra X vai ter som de S, experiência, excitar, exceção, texto, exceder, auxílio. Então vemos aqui que tem 4 sons diferentes. E como saber então qual é a forma correta? Eu acho que vocês já devem ter notado alguns padrões, certo? Principalmente aqui na letra Z, exato, exemplo, êxito, certo? Vamos ver então. Obviamente, é impossível que vejamos todas as palavras com X e as diferentes maneiras de se pronunciar cada uma delas. Porém, podemos reduzir as maneiras de se pronunciar algumas regras e exceções. Lembremos-nos sempre que as palavras derivadas terão pronúncia semelhante às suas palavras raiz. Eu já vou explicar isso um pouco mais para frente. E, gente, eu peço perdão porque eu acho que o meu vídeo está escondendo aqui uma parte do texto, mas dá para entender. Então vamos à primeira regra. Em grande parte das vezes, a letra X, assim como já está o nome da letra, X, será pronunciada como CH. Sh. Vejamos primeiramente algumas palavras em que o X é pronunciado dessa maneira. Todas as palavras que começam com X têm som de Sh. Vamos lá? Repitam logo após mim. Xadrez, chale, shampoo, chaveco, xará, xarope, xenofobia, xereta, xerox, ou xerox, depende da pronúncia, xícara, xingar, xerém. Podemos ver que todas as palavras que começam com X têm som de X. Então é fácil, é a primeira regra básica. A palavra começou com X, então tem som de CH. X. Palavras que a letra X é precedida da letra N. Então toda vez que vocês tiverem a estrutura letra N e logo após a letra X,
então terá som de sh. Vamos ver? Xin. Eu aprendi essa palavra recentemente. É uma comida, se não me engano. Enxada, enxuto, enxame, enxoval, enxugar, enxofre, enxotar, enxorar, enxerto, enxerido, enxergar, enxaqueca. Vocês podem perceber que a maioria das palavras que o N vem antes do X começam com a letra E. Existem algumas outras palavras, sim, por exemplo, xin, que a gente tem a letra N e logo após a letra X. Mas na maioria das vezes vai ser ENX. Então, todas as vezes que vocês tiverem a letra N e logo após a letra X, terá som de CH. Sh. Vamos ver agora algumas outras regras. Todas as vezes em que a letra X é precedida dos ditongos EI e AI, EI, AI, também terá som de sh. Então, eixo, peixe, feixe, seixas, deixar, queixar, ameixa, desleixo. Vocês veem que todas as vezes que tem EI e logo após o X, então será som de sh. Agora vejamos com ai. Faixa, enfaixar. Podemos ver aqui que é uma palavra derivada. Por quê? Faixa, enfaixar. Por exemplo, quando uno se lastima la mano, pone uma faixa e enfaixa a mão. Ok? Caixa, desencaixe. Podemos ver também que desencaixe é derivado da palavra caixa. Então, as palavras que são derivadas umas das outras terão a mesma pronúncia. Baixo, debaixo, embaixo, contrabaixo, abaixo, barro, debaixo, embaixo, seria literalmente, contrabaixo, abaixo, ou seja, são todas palavras derivadas. Então, palavras derivadas vão ter a mesma pronúncia. E aqui temos também paixão e a palavra derivada apaixonado, ok? Então, se vocês tiverem ai e depois a letra X, então é aish, paixão, faixa, baixo. Tudo bem? As palavras de origem indígena ou africana também serão pronunciadas com sh. Por exemplo, xará, chaveco, abacaxi, orixá, Xangô. Ok, é difícil. Como vocês vão saber quais palavras do português são derivadas da África ou dos indígenas? Não dá para saber. Mas podemos ver, aplicar aqui, por exemplo, a regra do X no começo da palavra. Xará, o X está no começo da palavra. Xangô, o X está no começo da palavra. Outras palavras é bom vocês memorizarem. São palavras não tão comuns. Não são tantas palavras assim que vocês vão precisar memorizar. Então, por exemplo, a fruta, pinha ou ananás, depende da região, abacaxi, não vai seguir essa regra específica, mas é só memorizar. A fruta, pinha, ananás, abacaxi. Tudo bem? E também algumas palavras aportuguesadas do inglês. Por exemplo, a palavra xerife e a palavra shampoo. Eu prefiro, sinceramente, escrever assim. Eu acho mais bonito, mas existem alguns que escrevem aportuguesado, shampoo. Mas também se aplica a regra do X no começo da palavra, tudo bem? Tem algumas outras palavras também que vão ter o som de sh. Por exemplo, trouxa, México, mexer, mexerica, mexilhão, lixo, lixeira. Essas palavras, as outras regras não se aplicam, mas assim mesmo são pronunciadas como CH. Como são poucas palavras em que a regra não se aplica, por exemplo, palavras de origem indígena e africana que não tem uma regra específica e não tem como saber se é indígena ou africana, ou essas outras palavras, então é bom memorizar, pesquisar, dar uma olhada quais são essas palavras, escutar a pronúncia, tudo bem? Mas lembre-se sempre, as regras que vimos anteriormente, essas e essas, vão se aplicar muito bem. Essas outras palavras
não tem uma regra que se aplique. Vale dizer que a pronúncia do X depende muito da etimologia da palavra. E como não tem como ficarmos pensando de onde vem a palavra, onde ela nasceu, se vem do latim, do grego, como não tem como saber isso, então é mais fácil a gente ver por algumas regras. Eu busquei algumas regras e compilei essas regras para vocês. Vamos continuar? Vejamos agora algumas palavras que são homófonas entre X e CH. O que significa palavras homófonas? São palavras que são pronunciadas de forma igual, mas que apresentam significados e escritas diferentes. Vejamos algumas palavras comuns homófonas entre X e CH. Taxar e taxar. Como saber o significado de cada uma? Taxar com X significa estabelecer um imposto, estabelecer um imposto. Então, por exemplo, o governo quer taxar novos impostos, ou o governo quer colocar novas taxas. Com X significa imposto. Taxar significa, com CH, significa atribuir qualidade negativa. Então, por exemplo, vão me taxar de incompetente. Atribuir uma qualidade negativa. Outra palavra, cheque. Cheque significa risco, riesgo. Então, por exemplo, você está pondo o nosso plano em xeque. Você está ponendo nosso plano em riesgo. E aqui também temos aquela palavra do xadrez, de l'ajedrez, que é xeque-mate. Quando o rei, cheque quando o rei está em perigo, ou xeque-mate quando não há escapatória para o rei, do jogo do xadrez. Aí vem esse cheque. E temos também o cheque, que significa uma ordem de pagamento escrita. Eu não lembro agora como se chama isso em espanhol, mas, por exemplo, ele passou um cheque sem fundo. Cheque com CH é uma ordem de pagamento escrita. Quando você dá um cheque para alguém, a pessoa vai e desconta no banco. Temos também a palavra brocha, que significa um impotente sexual. Na verdade, isso é mais uma palavra do uso informal. Então, por exemplo, se fumar, você vai brochar. Se você fuma, você vai quedar impotente sexualmente. E brocha, que é um tipo de prego. Prego é esclavo, um tipo de clavo. Então, o carpinteiro usou pequenas brochas para fixar o fundo da gaveta. É um tipo de clavo muito específico. Brochas. Shah, com X, significa o soberano da Pérsia. Por exemplo, este foi o último Shah da Pérsia. Assim como temos os Césares da Roma Antiga, ou como temos os faraós do Antigo Egito, também temos os Shahs, que são os soberanos persas. Mas Shah, com CH, significa uma bebida feita com infusão. Em espanhol é té. Então, com licença, gostaria de mais um pouco de chá? Você gostaria um pouquinho mais de té? Beleza? Vamos encerrar essa aula por aqui e na próxima aula vamos continuar vendo quais são outras regras para a pronúncia da letra X. Obrigado!